Joia. Agora eu vou aceitar o Rodrigão de cara. Tô de óculos, então. Quando o Rodrigão aparecer aí, me avise, hein? Galera muito amiga aí. Vamos lá, Rodrigão, cadê você? Já apareceu aí, gente? Eu não vi, não. Não. Aí. Agora sim. Obrigado aí pela participação de todos. Bom, voltamos, Rodrigão. Senão, Então, Instagram a gente ainda estava não fala. falando, a gente tava falando que as diversas teorias que são intermináveis e elas surgem a todo momento, né, Vicente? Não aqui julgando, eu acho que é importante ter uma riqueza de linhas de abordagem, mas a verdade vai chegar para todo mundo. E a verdade vai chegar para todo mundo através de que vai ser obrigatório. Se você trabalha com operadoras e se você trabalha com particular, o seu paciente vai exigir as métricas para estar no seu site ou vai perguntar claramente essas questões. Até o Uber, cara, tem a métrica de desempenho dele, das estrelinhas, da quantidade de corrida, da quantidade especificamente de desempenho que ele tem, se você vai pegar ele ou não. Né? Um hotel tem. E aí, profissional da saúde acho que não tem que ser avaliado. Entendeu? Então, na verdade, daí você fica com uma interminável discussão de teoria, e daí você vê, por exemplo, o centro clínico lá, que ele tem 42% de índice de que conseguiu trazer as pessoas para incapacidade do uso extra abaixo de 20%, mais dor abaixo de 3%, e o Global Perceived Effect mais 3%. E daí você vê um outro cara que teve 72% no mesmo perfil de população. Pô, o que o cara tem de diferente ali? Exatamente. É lógico que no Brasil vai ter nego querendo burlar o sistema, mas é super fácil você pegar o charlatão, porque é só você auditar e em 3 pacientes com menos de uma semana do último questionário, e se tiver incongruências com isso, o cara é eliminado do sistema, não recebe mais o dinheiro, ou é eliminado da lista de locais que são referenciados, né? Sim. Então, isso é super fácil de ser pego. Exatamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, se o cara ele aceita Medicare e ele tem um faturamento de $90 mil ano, ele é obrigado a demonstrar as métricas dele para continuar recebendo do sistema. E os caras que estão no topo da lista de menor número de sessões e melhor efetividade recebem 12% a mais. Olha que beleza. Então assim, existem também voltados à questão do mérito, né? Sim. Então essa vai ser a realidade. A realidade não importa, meu amigo, que faixa preta tu é. Entra lá, meu amigo, no Octógon e quero ver a sua efetividade, entendeu? Exatamente. Agora, seu Matida da vida, né, Vicente? Agora, esse é um futuro que já chegou para alguns lugares, né? Para alguns sistemas de saúde, principalmente norte-americanos, né? E, assim, uma coisa que me preocupa aqui no Brasil, a gente sabe que em vários estados americanos o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato, né? E aqui no Brasil, em várias clínicas particulares também. E assim, o que me preocupa no fisioterapeuta brasileiro é que, infelizmente, nós temos vários e vários profissionais que não têm condições clínicas adequadas para identificarem, por exemplo, as bandeiras vermelhas, para identificarem se o paciente realmente deve ir ao médico ou ficar com a gente, ou se aquele paciente, as regras de predição clínica,
né? Como é que você vê isso aqui no nosso país, Rodrigão? Eu vejo o Brasil como expoente de gênios. Nós temos uma nação grande de 220, 240 mil fisioterapeutas, são 880 faculdades, e tem as questões ruins também da baixa formação. Mas eu vejo que desses 10 mil profissionais que surgem no mercado todo ano, tem uns 5% de gênios que vão revolucionar a fisioterapia brasileira. A gente tem uma questão da fisiodesportiva que é referência no mundo inteiro, mas nós temos questões negativas relacionadas à falta de identidade com a profissão, e eu vejo alguns frustrados e que queriam uma outra profissão. Por exemplo, nós somos arquitetos, Vicente, não somos engenheiros. Uhum. E o arquiteto sabe o que o engenheiro faz, o engenheiro sabe o que o arquiteto faz, mas o arquiteto não é engenheiro. Tem cara que queria ser engenheiro, cara. Exatamente. O cara tenta transformar a arquitetura numa engenharia e não vai conseguir, entendeu? Vai deturpar as coisas. Concordo plenamente. Então, assim, uma coisa importante é que também dessa questão de métrica, uma coisa importante é que até estudo científico não vai ser relevante, Vicente. Eu explico o porquê. Como eu estou lidando agora com grandes empresas de operadoras que vieram até nós em relação aos resultados clínicos que a gente tem e a divulgação baseada em meios específicos, a seguradora tem auditoria. Por exemplo, se aquele paciente está circulando por muitos médicos quando está entrando no tratamento, se ele fez cirurgia, quantas sessões ele fez, quanto gastou. Então, o próprio artigo científico, a ciência, vai ser dentro do sistema deles. Então, o cara pode oferecer qualquer coisa e ele passa por uma jornada de 1 ano e os caras fazem toda a engenharia de coleta de dados, os data sciences, e se viu que não é custo efetivo na experiência do paciente, na satisfação do paciente, na métrica do número de sessões, nos custos, na redução de cirurgia, vai embora. Não importa se é evidência nível 1, não importa se é meta-análise. E se chegar um outro cara lá com um modelo novo e é botado a teste, e que o cara não tem comprovação científica, mas mostrou que tem efetividade clínica, aquele vai ficar mesmo não tendo artigo comprovando. Exatamente. Exatamente. Então, muita coisa vai mudar. Se você acha que é botar artigo embaixo do braço, que você vai estar protegido, não vai estar não, Vicente. É verdade, é verdade. É eficácia, é eficácia. Agora, por outro lado, a gente vai encontrar também vários profissionais que vão atuar de forma errada, como você falou, né? Os arquitetos que se acham engenheiros, né? Que vão atuar de forma ineficaz, deixando de esquecer, deixando de lembrar da prática baseada em evidências, né? E achando apenas que a eficácia pode ser no marketing digital. E a gente sabe disso também. Tem doentes que gostam disso, né? Do marketing digital, daquele profissional que atende aquela parcela da população. A gente vê isso na medicina, na fisioterapia, que nem todo médico fisioterapeuta bem avaliado pelos pacientes ou pelo sistema de saúde são os melhores em relação à parte. Vicente, mas é importante a gente falar que a gente está falando de universos diferentes. O universo SUS é um universo específico, o universo de operadoras de saúde é um universo específico. É outra coisa. E particular é um universo específico. Quando o cara particular no Brasil paga do bolso dele, se tem uma senhorinha ali que ela vai 3 vezes por semana, numa sessão de R$150, e a pessoa mostra que a satisfação dela é 93% no NPS, que é satisfação, mas daí você vê que ela não evoluiu 1 milímetro em 3 anos estando ali, mas ela leva bolinho no final de sexta-feira, ela gostou do cliente. Na verdade, a métrica é o cara que está pagando. É verdade. Então, quando você fala do particular, como ele está pagando do próprio bolso, a métrica sempre é do próprio paciente. Exatamente. O próprio paciente, eu tenho uma cobrança muito grande de paciente, meu amigo. Eu tenho televisão lá digital, eu tenho ar-condicionado, tenho uma clínica. Meu amigo, se tu não me melhorou rápido, tua sessão é cara aqui, eu volto pro meu convênio. É verdade, é isso mesmo. Mas tem paciente, cara, que também, essas questões específicas, que a métrica daí do particular é o paciente. Ele te deixa porque ele não tem mais para pagar, ele tá achando. Ele começa a observar a saúde baseada em valor. Peraí, o que eu estou pagando, do que eu estou recebendo, essa equação não bate. Exatamente. Se essa equação não bate, eu vou embora. Então, assim, a questão se o cara está fazendo 100 sessões, mas ele está julgando que aquele valor que ele está pagando, ele está recebendo algum tipo de valor em troca, não tem problema, Vicente. Exatamente. Exatamente, Rodrigo. Mas quando você lida com operadora, você lida com recursos escassos, assim como você lida com o SUS.
Sim. Aí a questão da saúde baseada em valor ela é muito mais diferenciada porque envolve, sim, número de sessões, satisfação do paciente e efetividade. Exatamente. Mas isso vai de país para país, né, Rodrigão? Vou te dar um exemplo com os lesados medulares, né? Você tem centros de reabilitação americanos que o paciente entra e ele tem um tempo para ficar ali, ele tem que sair dali tem 3 semanas, ele tem que sair muito adaptado ao que ele precisa, né? Ele tem que sair se transferindo, tocando sua Peraí, própria Vicente, cadeira. para aí. Ah, Uma lenda entrou aqui, Dan Pindelwasser, tu ah, conhece? Dan esse é o Dan. Gottlieb Pindelwasser, tu conhece? Pouco, pouco. Agora você pode continuar, agora você pode continuar. Ô, Dan, emite aí sua opinião também, viu, Dan? Então, olha que interessante, Rodrigo. Eu acho que é muito. Todo esse modelo depende de país para país, porque um lesado medular entra no centro de reabilitação americano, ele tem 3 semanas para sair dali funcional. Funcional no sentido de se transferir sozinho para a cadeira de rodas. Ó, o Vicente entrou também aí do MDT, grande Vicente Xará. Esse aí é um gênio, é um CDF, filha da mãe, esse cara aí. Exatamente. Puta Gente de um finíssima. cabeça dura, cabeçudo. E aí, Rodrigo, você chega para um país europeu, por exemplo, o mesmo lesado medular, ele pode ficar no centro de reabilitação 3, 4 meses lá. Né? 3, 4 meses sendo pago pelo governo. E o governo ainda, em alguns países europeus, o governo ainda manda um arquiteto na casa do paciente para reformar a casa toda, para deixar a casa funcional para ele. Ele chama inpatient. Inpatient. Uhum. Ele está internado em uma unidade de reabilitação ou de nursing, que ele Isso. fica internado fazendo físio todo dia, 2 períodos. Ou tem o outpatient, que é Isso. nossas clínicas, né? Nossas clínicas Exatamente. particulares e assim por diante. Mas o inpatient americano é diferente do inpatient europeu. O É inpatient diferente, americano Vicente? É diferente? diferente nesse sentido. Porque o inpatient americano, o americano, ele, através das escalas todas que a gente acabou de falar, só que voltados para a lesão medular, então estou usando o exemplo da lesão medular, mas para outras doenças tem isso também. Porque lá eles dividem, né, nesses grandes centros de reabilitação, que eu conheço alguns, em setor de spinal cord injury, setor de stroke, de brain injury, enfim. E aí o sujeito tem um tempo para se reabilitar, um tempo para os cuidadores aprenderem a cuidar daquele paciente. E aí o seguro-saúde diz assim, olha, acabou, pode ir embora. Aí você volta como outpatient. Na Europa, países como a Alemanha, como a Holanda, os inpatients ficam lá 3, 4 meses. Aí lá tem casa adaptada, ele aprende a como cozinhar e tal. Quer dizer, esse modelo todo é interessante. O Sara segue um modelo mais ou menos parecido ou o Sara é diferente no Brasil? Ele segue um modelo próprio? Vicente? Não, o Sara ele segue um modelo parecido com o modelo americano, porque ele tem um tempo também de internação lá. Né? Na Holanda, na Alemanha, às vezes os pacientes ficam lá 6 meses, 1 ano em reabilitação. Puxa vida. Pois é. Eu dei aula num curso num centro de reabilitação na Croácia, que tinham 2.000 leitos, Rodrigão. 2.000 leitos, cara. Esses 2.000 leitos, os pacientes ficavam lá, às vezes, meses. Parece que em Cuba eles têm centros também que o cara fica todo dia lá e são 6 horas de reabilitação por dia também. Alguns centros de Cuba falaram também. Então depende do país. Eu assisti a tua live anterior, né, dessa medicina baseada em valores. Isso é um modelo forte em vários países. Eu concordo plenamente com você que isso é o que vai acontecer. Mas eu não sei se isso vai pegar para todo o sistema, para países europeus, para países da América Latina, países asiáticos, enfim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Eu vejo o próprio PNF, o PNF americano é diferente do PNF europeu, em termos de metodologia, de approach. Os europeus trouxeram o PNF, por exemplo, uma análise mais biomecânica, trouxeram a CIF, trouxeram uma série de coisas que os americanos depois se adaptaram. Né? Então, uma reabilitação... E como você veria essa mudança do PNF para paciente neurológico em relação ao telehealth, em relação à telereabilitação? É um desafio maior, não é, Vicente? Muito maior, mas é aquilo que a gente falou. A gente consegue, hoje, fazer um tratamento hands-off no final da sessão. E eu acho que hoje eu falei sobre isso com a Solange Canavarro, numa live que a gente fez à tarde. É difícil você atender um paciente neurológico com uma hemnegligência por telemedicina, por teleatendimento. Porque é um paciente que precisa de contato, é um paciente que precisa da experiência sensorial que você vai dar ali para ele.
Mas eu, semana retrasada, fiz um teleatendimento com um paciente parkinsoniano, que eu pedi para a filha ficar do lado e foi tranquilo o atendimento. Né? Ele tinha risco de queda, a filha ficou do lado o tempo todo. Então, assim, vão ter pacientes que a gente vai conseguir fazer isso muito bem e outros não. Eu vi agora na pandemia, né? Vários pacientes neurológicos me ligaram assim, olha, eu estou piorando. E a gente tentava orientar em casa e não conseguia. Né? Porque a família também não consegue. Né? Esse paciente hemiplegente, por exemplo, é um que eu estou acompanhando, que o enfermeiro não sabia como andar com o paciente, não sabia como posicionar, não sabia como facilitar o paciente no dia a dia. Então, assim, eu acho que depende muito, muito mesmo, da doença que o paciente apresenta, se a gente pode ou não contar com a plasticidade neural. Eu acho que depende muito, porque em músculo esquelético é fácil, né? Você tem alguns protocolos que você vai lá e ensina para o paciente fazer, ele faz bem, né? Agora, em neuro, quando o paciente já apresenta algum declínio cognitivo, quando ele tem déficit de atenção, quando ele tem déficit de percepção, quando as pessoas da família não conseguem lidar com isso, é bem complicado. Então, é uma visão assim ampla da situação. Entendi perfeitamente. Bom, Rodrigão, eu acho que Acho que foi bom, né, Vicentão? bacana, cara. Sempre conversar com você é sempre um prazer. Pô, Né? Aquele eu, curso eu, lá. eu faço um compromisso, porque eu não vejo a hora de fazer um curso seu, hein, Vicentão? Quando você tiver aí voltar presencial, e eu vou ir no Rio de Janeiro, ver seu pastor alemão e Vai passar o final de semana comigo lá. E vou fazer sim, cara. eu quero muito que você venha dar um curso aqui para a minha equipe de TBC, que eu acho que, assim, para finalizar, Rodrigão, quais são as críticas que você tem ao modelo de subclassificação? As críticas maiores que tem em relação aos modelos de classificação é quando você tenta forçar um paciente a entrar no modelo e o paciente não vai entrar no modelo. O paciente, especificamente, que você tenta fazer com que você squeeze, né, que eles falam, você tenta espremer o paciente dentro do modelo. Sim, e por isso que daí forçou eu a transitar em diferentes modelos para tentar fazer com que a gente pudesse abranger o máximo possível esse paciente. E aí lembrando que toda essa abordagem, como eu trabalho na especialidade da dor, é apenas uma pecinha dentro de um quebra-cabeça interdisciplinar e você vai perceber que essa ciranda ela roda. Uhum. E o paciente está no meio. Tem hora que o médico da dor vai ser o herói, fazendo um puta de um bloqueio, que ele que vai ser realmente um intervencionista. Tem hora que é o psicólogo, que todo mundo tentou fazer uma coisa, o psicólogo acertou o cara. Uhum. Tem horas que vai ser um esforço conjunto de 3 caras trabalhando ao mesmo tempo no paciente. Tem hora que vai ser nós. E saber disso, que mesmo com toda essa tentativa sua, você nunca vai ser completo e o paciente necessita de outras pessoas no cuidado dele. Exatamente. E a segunda coisa, entender que cada vez mais que eu estudo, eu percebo que muitas vezes, cada vez mais eu discernindo o quanto eu apenas estou realmente acompanhando o paciente do lado para não atrapalhar o que a natureza está fazendo. Eu percebo cada vez mais o quanto o paciente não precisa necessitar de mim, eu só dou um guiazinho para onde ele tem que ir. E isso está cada vez mais claro na minha cabeça. Quando o paciente realmente, eu preciso de ajuda, não é para mim. Quando que eu preciso trabalhar com ele, não. É eu que vou ser o fator ou vetor de mudança desse cara. Ou não, a natureza está fazendo tudo, ou o cara veio pedir uma opinião para mim, isso acontece muito, e eu falar, cara, você não precisa de mim, meu colega está fazendo exatamente o que é para ser feito, e por favor, você continue trabalhando com ele, dê parabéns para o meu colega, que seu trabalho está excepcional. E quando, Rodrigão, mostrar que a nossa atuação não é adequada naquele momento. Eu tenho um exemplo hoje na live com a Solange, eu avaliei uma paciente, que foi minha paciente há 10 anos. Ela, coitada, fez uma cirurgia de hernia de disco lombar, foi submetida à cirurgia, e na cirurgia o cirurgião comprometeu a caldequina dela. E aí ela ficou com comprometimento das raízes de L4, L5, S1 bilateralmente. E aí ficou com descontrole esfinteriano, uma síndrome clássica de caldequina. Chegou em cadeira de rodas. Tenho muito aqui, Vicente, tenho muito. Tem muito, né? Pois é. Atendi um hoje. Pois é.
Aí essa paciente chegou para a gente começou todo o processo de reabilitação, enfim. Ela foi melhorando, a gente deu alta para ela deambulando, com uma AFO de um lado, unilateral, mas caminhando de forma independente. Ok, muito bem. Ela me procurou... Fralda. Hã? Fralda. Não, depois ela melhorou a parte do melhorou? controle interiano, melhorou. Aí ela me procurou, Rodrigão, agora, no meio da pandemia, com a seguinte queixa. Vicente, depois de 10 anos, eu estava indo muito bem, fazendo meus exercícios e tal, eu liberei ela para fazer atividade física, é claro, e eu comecei a ficar muito fraca, de uma hora para outra. Comecei a ficar muito fraca. E eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não consigo ir até a padaria e voltar. Eu piorei. E aí, conversando com ela, eu observei que ela estava com estrabismo convergente. E aí, eu falei, fulana, eu não me lembro de você ter essa alteração aí de motricidade ocular. Você está com diplopia? Você está com imagem dupla? Eu falei assim, tô, Vicente, tô tendo imagem dupla. Isso começou quando? Começou junto com esse meu cansaço generalizado e tal. Falei, beleza. Aí eu olhei com mais calma, ela tinha uma diminuição tinha uma pitose, uma semipitose palpebral, fui investigando, enfim, eu desconfiei que essa paciente estivesse abrindo um quadro de miastenia. Né? Mandei para o neurologista amigo meu, que avaliou, pediu os exames, e ela realmente estava abrindo um quadro de miastenia. Ou seja, o cansaço e a diminuição de força que ela estava apresentando não tinha nada a ver com um descondicionamento, com a falta de atividade física e etc. Né? Então, assim, acho que o fisioterapeuta, quando ele assume esse papel de avaliar o seu paciente, de ser um profissional de primeira vez, ela não foi procurar nenhum médico porque estava cansada novamente. Ela veio me procurar. E aí eu avaliei e falei assim, você, nesse momento, não é comigo. Você precisa ir ao médico, fazer uma avaliação clínica, ele precisa fechar o seu diagnóstico. É claro que não falei para ela, eu liguei para o médico falando o que eu achava. Enfim, e ela está sendo medicada agora para miastenia e vai tratar com a gente. Então, assim, eu acho que é fundamental o fisioterapeuta fazer um bom exame musculoesquelético, um bom exame neurológico, entender de aprendizagem motora, de controle motor, entender o que é prática baseada em evidências. Vai ter aquele paciente que vai querer um outro tipo de tratamento que não é o que você está acostumado a fazer. Né? Então, enfim, eu acho que a vida na fisioterapia é desafiadora por isso, porque a gente tem que estar o tempo todo estudando, trocando com profissionais, como você falou. Hoje eu trabalho com psicólogos, eu trabalho com psiquiatras, eu trabalho com neurologistas, com vários profissionais para o paciente com dor crônica. Né? E ter essa troca é fundamental. Perfeito, concordo plenamente com você. Quanto mais você entende a vertente, por exemplo, na minha área, que eu vim da ortopedia raiz muito, por exemplo, um dos meus hobbies, por exemplo, Vicente, eu tenho o hobby de decorar a classificação da O de fratura, por exemplo. Né? Então, assim, eu gosto muito, assim, mas assim, o que eu tô falando é que cada vez mais que você entende essa área, que você entrar em cirurgias assim por diante, eu sou um cara, a gente cada vez mais fica muito bom em triagem, Vicente. Muito bom em triagem. E você ganha nome e você ganha reconhecimento entre os profissionais. Falou, cara, olha como o seu terapeuta viu isso e o paciente foi beneficiado porque ele entendeu que não era dele e ele conhecia a vertente que era relacionado a isso. Exato. E aí você começa a ser referência nesse sentido de ganhar respeito. Pô, o cara viu isso, cara. Né? Que ninguém estava vendo e levou atenção em relação a isso. Eu concordo plenamente com você que os anos de estrada com o estudo, né? Ele vai fazendo você ser uma ferramenta de triagem cada vez melhor. E vendo muito paciente, né, Rodrigão? Rodrigão, para finalizar, o que você aconselha aí para a galera que está vendo a gente, os fisioterapeutas que estão começando, os fisioterapeutas que já estão na estrada, o que você aconselha em termos de conduta profissional, de estudo? Você que é um cara assim, que todo mundo admira tanto, é um cara que hoje em dia é uma das grandes referências da nossa profissão. A gente tem um orgulho enorme de ter um fisioterapeuta como você no nosso país. Né? O que você aconselha? Qual é o conselho que você dá para essa galera toda aí que está assistindo a gente? O conselho? Para ser melhor na profissão. Eu entendi. Pô, Vicente, eu tenho bastante reflexão em relação a isso. O que eu vejo que é o conceito de felicidade, né? E o conceito de felicidade que eu falo eu gosto muito do Clóvis Barros Filho, ele dá o exemplo especificamente da goiabeira.
que ele coloca que quando a goiaba, a função dela, ela só tem uma função na vida, que é da goiaba. Só que se a goiabeira for plantada no solo infértil, ou na neve, por exemplo, ela vai ser uma árvore, mas ela nunca vai dar fruto bom, né? Porque a função da vida dela é da goiaba. E as pessoas saborearem essa goiaba, né? Exatamente. O que eu tô falando, por exemplo, você pega quantas pessoas aí poderiam ter sido o Neymar, e que, na verdade, o propósito da vida deles iam ser um puta de um jogador de futebol, só que essas pessoas não foram cultivadas, não tiveram as oportunidades para aflorar o que, na verdade, ela nasceu, o propósito de vida, você encontrar o propósito de vida e no qual você daí apresenta a felicidade. O Ikigai. Para mim, a felicidade é você encontrar o propósito de vida. E quando uma pessoa olha, por exemplo, eu acho super legal, assim, eu vejo pessoas trabalhando, né? O Palmiro, o Dan, o Liberato, eu vejo um Rogério Queiroz na osteopatia, eu vejo meus sócios, cara. Quando você vê, você fala, cara, que ele nasceu para ser fisioterapeuta. É como você tá vendo uma pintura, o cara trabalhando, você fala, cara, olha a plástica corporal do trabalho, olha a penetração junto com o paciente. Olha que bonito é ver, por exemplo, um kata de um karateca, você vê um cara lutando, fala, cara, o cara nasceu para fazer isso. E a partir do momento que ele apresentou o propósito de ele estar exercendo aquilo, ele beneficia uma sociedade que está desfrutando um legado do propósito exercido de uma forma que a gente chama da excelência, a busca da excelência. Exatamente. E você só consegue ter a busca da excelência quando introspectivamente, uma reflexão bem profunda, você fala, apesar de toda a merda do dia a dia, você tem aquele momentinho que você fala, porra, eu agradeço de estar onde eu estou, na realidade que eu estou e fazendo o que eu estou. Exatamente. Então a pergunta é, isso não importa a remuneração, isso não importa... Você pode ter um pai rico que vai te dar uma clínica de 3 andares, tu não vai ser feliz se tu não ter a introspecção e falar assim, eu nasci para fazer isso aqui, entendeu? Exatamente. E talvez você tenha que ter esse alerta para poder buscar a tua felicidade em outro lugar. E não tentar deformar a fisioterapia para um dia você ser feliz ou transformar ela numa felicidade que você queria uma outra coisa. Não vai adiantar. E não adianta você culpar os outros, entendeu? Então a questão é assim, tenta ser feliz e uma introspecção. Primeiro, no sentido de assim, cara, eu sou um fisioterapeuta, nasci para fazer isso, e as pessoas que estiverem em contato comigo vão usufruírem da excelência que é essa profissão, como propósito social, né? Como propósito, assim como você vê uma bailarina, que você vê, olha que bonito essa pessoa exercer, que ela nasceu para fazer isso, né? Olha um cantor num festival de talentos, você fala, pô, descobriram um talento, o cara nasceu para fazer isso, né? Exatamente. Então, na verdade, eu vejo muito essa questão assim, e nascer para fazer isso que eu digo é com a prática, você não precisa nascer com habilidade. Sim, sim. Né? O judô é 1000 repetições por dia, meu amigo. Ninguém nasce sabendo. O kata, quantas vezes tem que fazer? Ou para fazer um yokogiri com perfeição, quantos chutes tem que dar, entendeu? Mas você só vai conseguir vencer a monotonia da disciplina diária, que é um saco, se você falar assim, eu amo estar fazendo isso daqui. Exatamente. Não é verdade? Não é porque teu pai faz, não é porque falaram para você fazer, não é porque era a profissão da moda, não é porque você ouviu dizer que pagava bem. Quando você bater no muro do dia a dia e ver o quanto desafiador que é, aí a realidade bate na sua cara para falar assim, ó, eu nasci para fazer isso ou não nasci para fazer isso, né? É um barato, Rodrigão, que tudo que você acabou de falar agora, semana passada eu fiz uma live com o Edmur, que é um grande amigo nosso, você conhece bem o Edmur, aliás, a tua live com ele também foi fantástica, e a gente falou sobre felicidade nessa live. Né? E o que você acabou de falar, eu comentei, não sei se você já leu o livro do Ikigai, já leu? Não, não li. Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de ser, ou razão de viver, ou o que te faz acordar todos os dias, o que te impulsiona na vida. Né? Então, assim, você, como eu, que tem essa coisa da arte marcial, o japonês tem muito isso. Né? Então, eles dizem o seguinte, eles fizeram um estudo dos 5 lugares no mundo onde as pessoas viviam mais tempo, viviam mais de 100 anos de idade. E eles viram que tinham quatro coisas importantes nesses lugares. Né? Primeiro, uma dieta adequada. Segundo, exercício físico. Terceiro, amigos.
ter bons relacionamentos, pessoas com que você realmente gosta de estar. E 4, ter um Ikigai. O Ikigai é justamente isso. Você ter essa motivação para o seu dia a dia. Então, quem tem um Ikigai, quem tem isso que você falou, é feliz por estar exercendo o que gosta, a pessoa entra no estado de flow, de fluir. Né? Então, é quando, exatamente o que você falou, é quando a gente vê um Palmiro trabalhando, um Dan trabalhando, um Liberato trabalhando, né? Pessoas que nasceram para fazer aquilo que fazem. Né? E a gente, no nosso dia a dia, faz com que o nosso trabalho não seja um trabalho, seja um motivo de alegria, de curiosidade, de tesão, daquela coisa assim, pô, eu estou acordando hoje, quantas pessoas eu vou fazer mais felizes hoje? Né? E quantos alunos eu vou poder ajudar, quantas pessoas eu vou poder irradiar esse meu conhecimento. Mas lembrando, Vicente, que não é essa questão assim, felicidade de você especificamente chegar e ficar vibrando. E, cara, isso aí não é felicidade. Felicidade de êxtase são momentos particulares, por exemplo, o nascimento de um filho, você terminar o doutorado, momentos que felicidade nesse sentido de êxtase são momentos que de euforia. Mas estou falando assim, mas esse tipo de felicidade é só bobo que acha que vai ter 100% da vida, entendeu? O que eu estou falando de felicidade é, por exemplo, a missão da minha empresa, da nossa empresa que a gente colocou, ela é bem simples, que é o motivo de acordar de manhã e eu lembrar dela e eu falar, vamos embora, que é eu eliminar, eu aliviar ou diminuir a dor, o sofrimento e a incapacidade funcional de pacientes através da fisioterapia baseada em evidência, pela abordagem biopsicossocial. Ponto. Diminuir, aliviar ou eliminar a dor e a incapacidade de pacientes através de uma fisioterapia baseada em evidência com um olhar biopsicossocial. Essa é a minha missão de vida. Essa é por isso que eu acordo de manhã. É por isso que eu acordo de manhã. Entendeu? Então, assim, esse é o teu Ikigai. Sim. É por isso que eu acordo de manhã. Então, assim, as questões relacionadas... E uma outra coisa também, Vicente, é o seguinte, com o crescimento da tua profissão e quando você lota a tua agenda, aí surge uma grande vertente que é a grande questão que gera sofrimento. Aí eu posso fazer duas coisas. Eu aumento o meu valor ou eu aumento minhas horas de trabalho. E mesmo assim, vai ter fila de espera. E aí você faz equipe. E aí vem uma coisa importante que você começa a ter outros atributos e outras responsabilidades. E aí o maior cuidado que você tem que ter é porque as perguntas vão vir para você, porque a tendência vai ser você tentar sair da operação, porque uma coisa é você trabalhar na sua empresa, outra coisa é você trabalhar para a sua empresa. E aí surge uma coisa perigosa, que é com o trabalho, com o estresse, com as grandes responsabilidades, é a perda da conexão com o paciente. Exatamente. O clínico tem que ter a conexão com o paciente. Cada paciente, tu tem que estar mindfulness, focado. Só que daí tu tá atendendo, mas tu tá pensando em uma porrada de coisas que tem que resolver. Aí tu começa a perder a excelência de clínico, porque daí um monte de coisa você virou grande e começa a ter... Então eu sempre tô me policiando em relação e sempre me questionando, especificamente assim, porque daí quando você começa a ter nome, o cara acha que você é bom pra caralho, daí você começa a ser um cara ruim, porque tu tem que fazer 1 milhão de coisas por dia, você para de querer se capacitar, então nunca perda o fio da meada do clínico. Caso você queira virar clínico, se você quiser virar gestor, não tem problema também, Vicente. Não tem problema, você vai ser útil de outra forma, entendeu? É quando o fisioterapeuta deixa de ter a escuta ativa, é quando o fisioterapeuta deixa de estar ali presente com o paciente, que está olhando o celular, está olhando outras coisas, está fora do contexto, ele deixa de estar presente. Né? E isso é fundamental. Quando você realmente tem esse Ikigai, como você tem, eu tenho, os profissionais que a gente conhece, tem, a gente está ali com o paciente, a gente está presente, a gente quer que o paciente melhore da melhor maneira possível, porque a gente está fazendo o nosso máximo para ele ali. Isso é fundamental. Por isso que eu digo, Rodrigão, eu não sei, mas eu acho que sucesso é consequência, né? É consequência disso que a gente acabou de falar. É de estar inteiro ali, é de buscar cada vez mais excelência, é de querer aliviar o sofrimento humano, é de querer fazer o melhor pela sua empresa, pelos seus assistentes, pelos seus pacientes. E quando a gente coloca isso como objetivo, o resto vem como consequência, né, cara? Sim, porque são escadas de evolução da tua vida clínica. Porque vai também chegar um momento
que você sabe que você está muito avançado, você sabe que você atingiu a excelência clínica pelo resultado, mas você tem uma transição de anos que você fala assim, porra, o esforço que eu dei e o que eu faço, eu ainda não recebi o reconhecimento que eu poderia merecer em relação a isso. E aí a plenitude final é quando bate que você daí observa que está sendo reconhecido por pacientes, por pares, por pessoas, remunerativamente, e ele bate com o grau de esforço que você está colocando. Exatamente. Então, aí que é a plenitude, aí que eu acho que eu chamo de sucesso, Vicente. Exatamente. Concordo plenamente. A valência do internamente você fala, o quanto eu me desgasto, o quanto eu estudei e o retorno que eu sinto, o reconhecimento por pacientes, por parceiros, por médicos e remunerativamente, e aí é o sucesso. E isso vai ser um balanço que a cada momento da tua vida ele vai inclinar, entendeu? Ele vai... Exatamente. É uma onda, entendeu? Exatamente. Querido, foi um prazer enorme falar com você. Você sabe do meu carinho, minha admiração por você. Quando acabar essa pandemia, eu quero você aqui dando curso para minha galera, entendeu? Porque é o que a gente fala, né? Existe o momento curso de troca de conhecimento e o pós-curso, para a gente tomar nosso vinho, falar das coisas que a gente gosta e falar dessa cachaça chamada fisioterapia. Eu vou aí fazer curso, não vou daí dar curso, não. Abraço. Aonde você quiser. Um abração, querido. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal, que ficou aí com a gente até 11 horas. Obrigado pelo papo, obrigado aí pelos feedbacks. E várias lendas aí que eu sigo, que eu gosto, amigos, e que eu sei que tem um monte de gente aí que são goiabeiras dando frutos deliciosos aí para todo mundo saborear, né, Vicente? Exatamente. Rodrigão, beijão. Um abraço, tchau. Os.